Fala pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre gerenciamento de time automático, né? O gerenciamento de time automático ele funciona para você determinar aqui qual time frame que o robô deve operar, certinho? No tratamento do time, da troca de time, você tem a opção de escolher apenas grid, ou seja, o time vai funcionar aqui apenas para o grid. Pode usar apenas para o sinal, certinho? Ou seja, o time que está configurado aqui é o time que o robô vai usar para fazer as operações. E pode utilizar ambos, que é o que eu uso, né? Certinho? Em ambos, vai utilizar aqui o time frame tanto para grid como para sinal. Ou seja, note que aqui a gente está utilizando o time frame de H1. Eu vou colocar aqui o time frame, né, de M1. E vou colocar aqui no time frame H1, né, do time do gráfico, ou seja, o normal, né, que a gente vai utilizar. Mas notem que quando eu colocar aqui para iniciar o backtest, o robô vai aparecer aqui no painel time frame do grid M1, time frame do sinal M1, ou seja, aqui a gente não está utilizando sinal de indicadores, mas supondo que eu estivesse utilizando aqui sinal de indicadores, deixa eu só remover essa lista de ativo para não ficar tão grande, né? E remover aqui também a contagem de lote. Deixa eu ver aqui. Pronto, nesse momento a gente está utilizando aqui, né, sinal de entrada no cruzamento de média móvel, ou seja, vou deixar aqui em ambos, que é o que está, e vou colocar aqui o time frame inicial M1. Ou seja, eu vou estar operando com o robô no gráfico de H1, mas o robô está identificando o sinal de entrada como M1. Beleza? Tanto o sinal de entrada como o preço médio a partir da quinta operação, ele vai utilizar o gráfico de M1 para poder, o sinal de M1 para poder fazer o fechamento dessas operações. Beleza? Agora, se eu quiser alterar esse time frame, ou seja, suponho que eu quero iniciar em M1, deixa eu colocar aqui apenas no time frame apenas na ordem por sinal, porque vocês vão conseguir identificar melhor essa opção. Pronto, aqui eu vou utilizar só por sinal. Digamos que eu inicio a operação. Primeiramente, né, quando eu desativar aqui, vocês vão ver logo, né? Vamos fazer o teste logo com ele desativado, para vocês verem o modo que o robô está operando. Ou seja, ele inicia as operações no time frame de H1. Veja que as ordens ela demora um pouquinho mais, né? Teve uma aqui, outra operação aqui, né? Veja que as operações elas demoram um pouco mais a fazer as entradas, né? Porque aqui o robô está usando grid atual, ou seja, o do gráfico. Onde o gráfico está, certinho, é o gráfico que o robô está utilizando, por conta que está desativado o gerenciamento de time automático. Agora, no momento que eu ativo isso aqui, defino aqui um time frame de 1 minuto, o robô vai passar a utilizar o time frame de 1 minuto para fazer o grid ou para dar a entrada, né? Vamos colocar aqui para fazer o teste para vocês verem. Note que a quantidade de operação já aumenta um pouco mais, porque o robô ele identifica as entradas em M1, certinho? Note que a quantidade de operação já tem um pouco mais, né? Então, quanto menor o time, né, menos preciso é a entrada. Porém, a estratégia é tão boa que mesmo em gráfico tão curtinho assim, né, a gente ainda consegue ter bons rendimentos. Ou seja, note que aqui o robô está utilizando apenas M1. Isso é tudo internamente, né? Serve para multimoeda ou normal. Agora, digamos que eu quero alterar o gráfico. No momento que abrir duas operações, eu quero que o robô mude o gráfico para M15. Vamos fazer um teste? Ou seja, ele vai dar entrada em M1 e depois da segunda ordem aberta ele muda o time para M15.
Ou seja, ele vai passar a utilizar o grid em M15. Note aqui no painel que no momento que ele abrir a segunda ordem, já mudou para M15, tá vendo? Aí ele já passa a usar o time de M15 para poder analisar o grid e o sinal dos indicadores. Quando reseta as operações, ele volta para M1 e aguarda sinal em M1. Então, assim, para quem quer usar o robô um pouquinho mais agressivo, para ter um pouco mais de entrada, pode diminuir o time frame, né, do sinal, e após entrar em operação, pode aumentar o time frame, fazendo o robô, né, das entradas, né, para fazer ali talvez preço médio, né, via sinal, e um time maior, né, que aí fica mais preciso. Note que já está em M15, quanto mais ele vai abrindo a operação, ó, já muda para, né, um outro time. E aqui você pode montar uma sequência que você deseja comparação. Eu quero que as minhas entradas sejam em M15. No momento que tiver duas operações abertas, eu quero que, que o robô mude o sinal para M30. Quando tiver aqui, né, deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui 3 operações mesmo, né? Fazer uma sequenciazinha. No momento que tiver 3 operações, muda para H1. No momento que eu tiver 4 operações, muda para H4. No momento que eu tiver com 5 operações abertas, muda para, vamos botar aqui um gráfico de 6 horas, ou seja, ele vai passar a utilizar o sinal de 6 horas. Dessa forma, o robô ele vai identificar o sinal de entrada de M15 e no momento que tiver duas operações abertas, ele aumenta o time frame para 30 minutos. No momento que tiver 3 operações abertas, ele aumenta o time para H1. Com 4 operações abertas, ele aumenta para H1 de novo aqui. Vamos mudar aqui esse H1, vamos colocar aqui H1 mesmo, né? Aliás, vamos colocar o time frame inicial em M5. Aí a gente usa M15 como segundo time, M30 no terceiro time, H1 no quarto e pronto, agora deu certo. Então o robô ele vai iniciar em M5, quando tiver 2 ordens abertas ele muda para M15, com 3 ordens ele muda para 30 minutos, com 4 ordens ele muda para H1, com 5 ordens ele muda para o time frame de 6 horas. Certinho? Eu vou remover o Take Profit aqui para você ver essa mudança. Eu vou remover o Take Profit porque aí você vê a mudança na alteração ali do sistema de horário. Vou ativar aqui o parcial. Pronto, vamos iniciar as operações aqui para a gente ver, né? O robô abriu uma operação de compra, está em M5, pode notar aqui, ó. Note que no painel está em M5. Abriu a segunda operação, foi para M15, está com 3 operações. Vocês podem acompanhar isso no painel, tá vendo? Já está em M30, ou seja, cada operação ele aumenta o time. Se abrir mais uma operação, ele aumenta o time novamente. Aqui agora vai ficar de frescurinha, mas não vai querer abrir. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou diminuir aqui a distância para a gente ter um pouco mais de operação. Vamos colocar aqui 50 pontinhos só, né? Porque com 50 pontos, o robô já adiciona ali um monte de operação. Isso de acordo com o sinal, né? Porque eu estou utilizando o sinal de entrada aqui justamente para ele alterar o time de acordo com a quantidade de ordem. Mas eu poderia simplesmente remover ali e vocês verem esse aumento de time. Note que eu estou com o gráfico em H1, mas o robô está utilizando o sinal, né? Agora já está em M30 e ele muda automaticamente tudo internamente, certinho? Ó, note que eu já estou em H1 operando. Se abrisse mais uma operação aqui, deixa eu remover aqui o sinal para vocês acompanharem ele abrindo aqui justamente na sequência.
Deixa eu pausar aqui, porque aí vocês vê ele abrindo certinho ali, de acordo com a alteração de time. Note que no momento que der um sinal de entrada, ele vai, ó, tá em M5, é o sinal de entrada. Com duas operações, ele vai mudar aqui o painel para M15. Adiantar um pouquinho aqui. Pode acompanhar no painel essa movimentação. No momento que der o distanciamento, ele vai abrir, né, mais uma operação e já muda automaticamente. Ó. Pode ver que ele já está em H6, ou seja, no time frame de 6 horas. Por que ele está no time frame de 6 horas? Porque ele abriu, né, várias operações aqui, ó, se vocês olhar. Deixa eu diminuir aqui esse negócio, né, para gente. Se vocês olharem aqui, ele já está com 4 operações abertas, ou seja, está com 1, 2, 3, 4, 5 operações abertas. Certinho? Então, a partir desse momento, o robô passa, né, a utilizar o time frame em H6, ou seja, no sinal de H6. Certinho? A partir desse momento, ele vai fazer ali o gerenciamento de acordo com o time frame de 6 horas. Aqui, como eu estou com distanciamento fixo normal, o robô não vai estar nem aí. Mas, por exemplo, se eu tivesse utilizando aqui o sistema de abertura de operação, note que lá ficou, né, um monte de operação normal, né, no gráfico. Mas se eu estiver utilizando essa função aqui, ó, esperar nova vela para poder fazer o grid, aí vocês já vão ver que aquele sistema lá faz muita diferença, né? Vocês viram que lá ficou 4 operações abertas, uma próxima da outra. Agora o robô só vai abrir a operação no momento que a vela fecha. Ou seja, deu a distância, a vela fechou, o robô vai e abre a operação. Como vê, ó, sempre que a vela fecha, tá vendo? Ele aguarda a vela fechar para poder abrir a operação. Então, assim, nesse momento, o time faz muita diferença. Note que nesse momento o time faz muita diferença. Aqui teve um fechamento parcial que eu esqueci de desativar. Mas note a diferença. Iniciou no time frame menor, o time frame foi aumentando, o robô já aguarda um pouco mais para poder abrir, né, as operações, porque aqui está aguardando. Né? Aqui, como eu estou deixando o valor correr, a gente não está fazendo fechamento justamente para mostrar isso. Então, eu tenho uma opção aqui embaixo. Deixa eu colocar lá novamente. Eu tenho uma opção aqui embaixo de escolher fazer apenas o grid. E o meu sinal de entrada ser em H1, de acordo com o que está no gráfico. Ou seja, meu sinal é o do gráfico, mas as minhas operações são de acordo com o que eu defini lá. Certinho? Aqui porque pegou uma operação, né, uma operação de venda, aí não deu para a gente ver essa queda, né, velho? Vamos mudar aqui só para comprado, deixar no modo só comprado para vocês verem essa opção, né? Dessa forma a gente vai ignorar o sinal de venda para o robô não vender e trabalhar apenas comprado. Ó, note que o meu sinal é em H1 e o robô só vai fazer o preço médio no momento que a vela fecha. Ou seja, sempre que a vela fechar, o robô vai fazer o preço médio. Certinho? Mantendo a distância, né? Se a distância está de 50 pontos, então ele vai aguardar a vela fechar para poder abrir essa operação. Note que a vela fechou, mas aqui não abriu a operação. Aqui, como a vela tinha fechado, né, ele abriu a operação. Mas aqui não deu, né, o distanciamento certinho, então ele não abriu por conta que a vela não fechou. Note que ali a gente já está na vela de M30, né? Então, no gráfico aqui vocês não vão ver isso, né, velho? Como a operação aí está subindo, o mercado, né, não vai fazer nada.
Note que a distância já varia um bocado, né, velho? De acordo com o time frame. Porque agora o robô vai aguardar o time frame de H6, ou seja, 6 horas para poder abrir uma nova operação, né? Então, assim, ele só vai fazer a operação quando a vela de H6 fechar e abrir um novo candle. Tá vendo? É massa demais esse sistema, pô. E eu posso fazer o contrário, né? Eu posso fazer o contrário, ou seja, eu posso vir aqui e trabalhar apenas com o sinal de entrada, ou seja, eu quero um sinal de entrada em um determinado sinal, cadê aqui? Controle de horário. Eu posso vir aqui e colocar, não, eu não quero, eu quero trabalhar com grid em H1, mas eu quero que o meu sinal de entrada seja em M1, certinho? Então, dessa forma, o meu sinal de entrada vai ser em M1 e o meu grid vai ser de acordo com o gráfico que o robô tá. Ou seja, note que aqui o meu robô ele está trabalhando no time frame de H1, está fazendo o grid de acordo com o que eu programei lá e está usando, né, o time frame do gráfico para poder fazer a entrada. Aqui a gente teve um fechamento parcial. Deixa eu desativar esse fechamento parcial aqui para a gente ver justamente as operações abertas no gráfico, certinho? Deixa eu ver aqui, fechamento parcial, fechamento lucro prejuízo aqui. Assim fica melhor para identificar, né? Meu grid é no time frame que o robô tá e dessa vez eu estou colocando um sinal, né? Alterando o sinal de entrada. Porém, o meu sinal de entrada só serve para a primeira ordem, né? Então não tem diferença eu mudar o sinal de entrada ali. Note que o meu grid está trabalhando no fechamento da vela de H1, né? Que no caso é o time frame que o meu robô tá. E eu estou trabalhando com um sistema que a vela, né, o robô aguarda a vela fechar para poder abrir uma operação. Então, deu um sinal aqui, deu um sinal de entrada aqui, o robô entrou. No momento que a vela fechou e ele viu que o distanciamento passou do que deveria, ele abriu, né, uma nova operação. Então, aguardou a vela fechar, fechou, está dentro do distanciamento, ou seja, passou do distanciamento de 50 pontos, o robô abriu uma nova operação, certinho? Depois, o mercado desceu, passou do distanciamento, né, a vela fechou, ele abriu uma nova operação e trabalhando sempre com a operação no fechamento da vela. Né? Quando a vela fecha, na abertura da vela seguinte, ele abre a operação. Aqui aconteceu a mesma coisa, porém eu programei poucas operações, então ele seguiu o gerenciamento normal. Certinho? Como vocês veem aqui embaixo, né, eu deixei configurado poucas operações com distanciamento, então depois ele aumentou para 500 pontos, certinho? Então vocês veem que nesse sistema aqui vocês conseguem controlar, né, o sinal de entrada e o grid que o robô vai fazer as operações. Geralmente eu deixo em ambos, né, porque o sinal de entrada só serve para a primeira operação ou no caso se eu estiver utilizando o sistema de aguardar a vela fechar para a grid, né? Nesse caso, eu posso iniciar de uma forma diferente. Eu também posso iniciar com um sinal de entrada em H1 e utilizar aqui a seguinte maneira. No momento que eu tiver, né, duas ordens abertas, o meu sinal de entrada eu quero que seja em M15, né? Aí depois aqui eu posso descer aqui para 10 minutos, entendeu? Posso descer aqui para 5 minutos e fazer um preço médio diferente. Em vez de a vela ir aumentando, a vela ir diminuindo. Entendeu? Eu posso usar dessa forma para poder fazer a abertura de operação ao aguardar a vela fechar, né? Vamos fazer um teste aqui para você ver. A partir desse momento, note que eu inicio em H1, grid e sinal. Entrou em operação, ele vai utilizar ali. Note que o meu sinal de entrada e o grid já desceu para M1.
Então, a partir desse momento, a cada vela fechada em M1, meu robô já entra em operação. A cada sinal que dá em M1, o meu robô entra em operação. Grafezinho ligeiro, hein? Note que a cada vez que dá um sinal, ele entra, né? Agora eu poderia estar usando ali apenas o sinal de entrada, né? Só que eu gosto de utilizar apenas um único time, né? Para mim, H1 ou M15, para mim é o suficiente. Eu gosto de utilizar o H1 porque eu acho que H1 é melhor nesse sinal de entrada, né? Mas você pode fazer é, diferente, né? Você pode, alguns setups, inclusive eu até criei um, onde eu entro com o sinal de entrada em M15 e mudo para H1 depois, né? Ou seja, eu mantenho o meu sinal de entrada em H1. Então, dessa forma, não vai fazer diferença, né? Deixa eu ver aqui, 5 minutos H1, beleza. E a quantidade de ordem aqui, só para não estar ficando toda hora, né, coisando, eu coloco 1000 ordens aqui. Aí eu deixo tudo com 1000, porque para mim eu acho melhor, sabe? Não vai ter 1000 ordens e o robô não vai ficar tentando fazer loop, né? Então eu deixo dessa maneira, ou seja, o meu robô ele vai iniciar as operações no time frame de M15. A partir de duas operações ele muda, né, o sinal para H1 e o grid também. Então vai ficar dessa forma, né? Ele vai abrir as operações somente no fechamento da vela e vai abrir, né? Ou seja, como você vê, né, ele fez o preço médio aqui no momento que deu um novo sinal e a vela fechou. E no momento que fechar essa operação, ele vai aguardar um sinal em M15, né? Olha que coisa linda, né? Toda vez que a vela fecha, né? No meu caso aqui, as 5 primeiras operações, né? Tudo fechadinho no distanciamento de 50 pontos, aguardando sempre a vela fechar para poder entrar em operação. Tá vendo que coisa linda, né, rapaz? Sempre que a vela fecha, ele entra em operação, ou seja, aqui a gente está utilizando, né, no H1 e o sinal em H1. Então é massa demais esse sistema. Se alguém ficou com alguma dúvida, né, sobre esse sistema, só entrar em contato comigo no Telegram ou deixar aí, né, o comentário aí para a gente atender, beleza? Lembrando que para o próximo vídeo, certinho? Vai ser o vídeo de Edge de proteção. Vai ser um vídeo bem comprido aí, né, velho? Muita coisa pra gente falar sobre esse Edge de proteção. Então eu vou colocar como meta nesse vídeo aqui, né? Eu quero 30 likes para poder dar início no Edge de proteção, certinho? Se não bater esses 30 likes, não vai ter vídeo. Então, conto com a colaboração de vocês. Palavra difícil, né? Paraíba é meio complicado o cara tá falando. Valeu, pessoal. Fica na paz. Né? Ignora o português aí. Eu gosto de ajudar todo mundo e vocês sabem, né? Qualquer coisa, manda as ordens.